Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo louvor. Agradecidos ao Senhor estamos pela oportunidade que Ele tem nos concedido de poder estarmos aqui juntos, reunidos no santo nome dEle, para tão somente ouvirmos a sua voz. Damos boas-vindas a todos os nossos irmãos que já estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos falando sobre o tema terceiro êxodo. Temos aprendido muitas coisas e muitas coisas há de aprendermos ainda até encerrarmos este tema. Vimos sempre o paralelismo do natural tipificando o espiritual. E quando nós paramos para olhar isto, nós aprendemos hoje como nos portarmos para obter esse terceiro êxodo do espiritual, né? Esse terceiro êxodo para entrar à terra prometida, a eternidade, melhor dizendo, né? Primeiro êxodo, saída de uma terra natural, a entrada de uma terra natural. Segundo êxodo, saída de uma condição natural e entrar numa condição espiritual. E terceiro êxodo, entrada à eternidade. Por isso, é muito importante este tema, na qual devemos meditar nele sempre. Qual é o propósito nosso aqui? Como devemos encarar as dificuldades, os percalços que aparecem em nosso caminho. E muitas vezes Deus permite certas coisas para que veja como nós vamos nos portar, né? Eu disse para um jovem hoje à tarde, estava conversando sobre a palavra de Deus, e nós conversamos sobre a graça de Deus, a redenção, o processo da redenção. Eu disse para ele, Cristo havia morrido desde antes da fundação do mundo. Ele disse, não, mas Cristo não tinha nascido ainda. Eu disse, sim, mas já na presciência de Deus, o Cordeiro de Deus já havia sido imolado. Aí ele perguntou, isso está na Bíblia? Eu disse, está. Apocalipse 13:8. Aí mostrei para ele, ele ficou assim, tá vendo? Pedro também nos fala sobre isso. Que o Cordeiro já havia sido imolado desde antes da fundação do mundo. Isso nos faz refletirmos em certas coisas. Eu disse para ele, quando Moisés ia até Faraó e dizer, olha, liberte o meu povo, Deus está dizendo, para que possamos ir adorar no Monte Santo. Aí Faraó ia e deixava, daqui a pouco o Faraó voltava para trás, disse, não vai. Moisés ia lá e Deus mandava Moisés mandar as pragas, e vinha uma praga, assolava o Egito, depois ia atrás de Faraó, Faraó liberta, tá, eu vou libertar, e daqui a pouco voltava atrás. Aí nós pensamos que Faraó fazia isto porque ele queria, mas se você olhar para a Bíblia, ela diz que Deus endurecia o coração de Faraó. Era Deus endurecendo o coração de Faraó, era Deus usando Moisés para vir dizer para Faraó, liberta o meu povo. Era Deus enviando o castigo sobre o Egito, mostrando o seu poder. Era Deus libertando o povo, mas era Deus endurecendo o coração de Faraó. Quando nós olhamos e vemos que Deus já sabia de antemão, eu perguntei para esse jovem, eu disse, irmão, você acha que quando Eva comeu do fruto, ela surpreendeu a Deus? Você acha que quando Eva provou do fruto, trouxe o pecado à raça humana, ela pegou Deus de surpresa? Deus não sabia que ela faria isso? Deus sabia que ela faria isso. Por isso que o Cordeiro de Deus havia sido imolado desde antes da fundação do mundo. Então, quando nós olhamos para isso como um todo, nós entendemos que realmente Deus está no controle de todas as coisas. Agora, de uma coisa, aí vem aquela pergunta, mas por que Deus então permitiu isso? É porque a única forma de Deus se fazer-se homem, para descer aqui e habitar em nosso meio, seria através do Cordeiro de Deus. Seria através de Ele vir para nos resgatar. Então aí Ele se manifestaria também como ser humano, como homem. Ao contrário, se não houvesse algo caído, algo que estava perdido,
não teria por que eles virem se manifestar para salvar algo que já estava salvo. Então, tudo no plano de Deus, Deus é perfeito em todas as coisas. Então, essa trajetória na qual aprendemos como vamos nos portar, aprendemos ali da saída do Egito. O profeta disse que naquela saída do Egito há tantos exemplos. Quando ele pregou a mensagem, onde eu penso que os pentecostais falharam, ele traz novamente esse tema sobre a saída do Êxodo. Ele diz ali que quando a coluna de fogo se movia, o povo se movia. Quando a coluna de fogo parava, o povo parava. Aí ele veio e trouxe. Por que os pentecostais pararam então? Eles pararam no dons, pararam nos rudimentos, pararam simplesmente em uma pequena coisa. Deus começou a abençoar eles. Vocês lembram que o profeta diz assim: você quer conhecer um homem? Dê poder para ele. Deus não pode abençoar a pessoa um pouquinho mais, que ele já muda. Ele muda o seu tratamento com as pessoas, muda e impera a indiferença, e aí muda as pessoas. Isso aconteceu com o povo pentecostal. Deus derramou-se de uma forma tão tremenda no meio deles, e o que aconteceu? Eles rejeitaram. Está declarado isso na mensagem. O profeta diz: onde eu penso que os pentecostais falharam. Eles falharam por quê? Porque eles não viram a coluna de fogo se mover. Em várias mensagens o profeta diz: eles vinham e disseram: nós falamos em línguas, então nós temos o Espírito Santo. Ele diz: eles pararam aí. Eles achavam que por falar em línguas, curar os enfermos, eles tinham o que era completo. Ele diz: eles se perderam nos dons e esqueceram do dom, que era a própria vida de Cristo em cada um de nós hoje. Aqui Paulo nos fala em Hebreus capítulo 6, vamos ficar de pé? Hebreus capítulo 6 nos diz da seguinte maneira, Paulo, desde o versículo 1: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Vou repetir novamente. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. Se você procurar o significado da palavra rudimentos, é ensinos primórdios, os primeiros ensinamentos. O início, rudimentos. Primeiro ensinamento. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Vocês estão entendendo o propósito de onde nós estamos? Tivemos que deixar os rudimentos para poder adentrar a perfeição. Se você parar nos rudimentos, como os pentecostais fizeram, você vai ficar aí parado. Você vai ficar aí parado. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas, de fé em Deus, e a doutrina dos batismos, e da imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Isto faremos, se Deus o permitir. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Quando o profeta ele diz a acusação: eu acuso esta geração por crucificar a Cristo por segunda vez. Por que eles estavam crucificando a Cristo? As pessoas dizem assim: porque estavam crucificando a palavra. É porque eles rejeitaram seguir adiante. Eles rejeitaram tomar o caminho da perfeição. Eles preferiram ficar nos rudimentos. Estamos aqui orando,
pelos enfermos, impondo as mãos e batizando, e aquela coisa, o rudimento, e o arrependimento, e aquela coisa, pregando o evangelho igual as denominações estão pregando. Qual é o verdadeiro evangelho hoje? Qual é o verdadeiro evangelho hoje? O verdadeiro evangelho hoje está na revelação dos selos, está na revelação da manifestação do Filho do Homem, está na revelação do casamento, está na revelação do arrebatamento. Não está em rudimentos de Laodicenses, não está em rudimentos pentecostais. Pararam lá atrás. Não quiseram prosseguir, a coluna de fogo seguiu adiante, mas eles não quiseram seguir. Então veja, recaíram e provaram a boa palavra de Deus, e as virtudes do século futuro recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus, mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada. Perto está da maldição, o seu fim é ser queimado. Amém. Oremos. Pai, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez entramos à tua presença, arrependidos dos nossos pecados, erros e faltas que temos cometido. Purifica-nos o teu sangue precioso, para que limpos possamos ser merecedores das tuas bênçãos. Comparta a tua palavra com cada um de nós, ó Pai. Derrame das tuas bênçãos sobre todos os nossos corações, e que tu possas compartilhar o pão da vida, que é a tua palavra, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, cura os enfermos, liberta o cativo, ó Pai, e derrame sobre todos nós a porção da tua palavra nesta noite. Esta é a nossa oração e o nosso pedido, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar? Mais um louvor? Pode ser vivendo, ele me amou. Morrendo, ele me salvou. Ó, que dia glorioso! Quando o céu se encheu de seus louvores, um dia quando o pecado foi tão negro como nunca, veio Jesus pra nascer de uma virgem e habitou entre os homens, pois meu exemplo ele é. O véu se fez carne, entre nós a luz brilhou, sua glória revelada, vivendo me amou, morrendo ele me salvou, sepultado levou os meus pecados pra longe, ressuscitado justificou-me.
sepultura não pôde mais escondê-lo. Um dia a pedra da entrada se abriu, então ele ressurgiu e triunfou sobre a morte, e agora ele vive eternamente, meu Senhor. O sepulcro não conteve, a morte não impediu de meu Senhor ressuscitar. Vivendo me amou, morrendo ele me salvou, sepultado levou os meus pecados pra longe, ressuscitado justificou-me de graça e pra sempre. Um dia eu subirei ao glorioso dia, ao glorioso dia, ao glorioso dia. Um dia eu subirei ao encontro do Rei. Um dia o céu brilhará com sua glória, e neste dia verei meu amado Jesus, o meu Salvador. Vivendo me amou, morrendo ele me salvou, sepultado levou os meus pecados pra longe, ressuscitado justificou-me de graça e pra sempre. Um dia eu subirei ao glorioso dia, ao glorioso dia. Vivendo me amou, morrendo ele me salvou, sepultado levou os meus pecados pra longe, ressuscitado justificou-me de graça e pra sempre. Um dia eu subirei ao glorioso dia, ao glorioso dia. Mensagem e acusação 236, o profeta diz assim: agora observem, pois é impossível, leia comigo este versículo. Eu quero que você leia comigo agora o versículo 4, irmão Branca e a congregação leiam os 3 seguintes versículos unanimemente. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e a virtude do século futuro, e recaíra, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim quanto a eles, que de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. É essa a minha palavra ou a dele? O profeta pergunta. O homem que vem ao conhecimento, recordem, eles nunca a tiveram. Eles eram crentes fronteiriços. Após termos recebido o conhecimento da palavra de Deus, você adquire isso de um conhecimento, de ler e vê-la, e então a rejeita. Então, é impossível a você
em alguma ocasião ser salvo. Quantos que tem? Eu conversando com o pastor Ailton hoje, eu disse para ele, quando eu leio o profeta falando de denominação, no tempo que nós estamos vivendo hoje, não se trata mais dessas denominações aí. No tempo que nós estamos vivendo hoje, não se trata mais dessas denominações aí, não. Você tem que entender, você tem que ter uma mente espiritual para você compreender isso. Então vejam aqui. É essa a minha palavra ou a dele? O homem que vem ao conhecimento, recordem, eles nunca tiveram. Eles eram crentes fronteiriços. Denominação nunca creu na palavra. Eles eram crentes fronteiriços. Após termos recebido o conhecimento da palavra de Deus, você adquire isso de um conhecimento, de ler e vê-la, e então a rejeita, então é impossível a você em alguma ocasião ser salvo. Você leu isto agora? Vem, terem recebido o conhecimento da verdade. Apenas você entende isso, você nunca a teve. É como aqueles crentes que se foram. É exatamente um tipo da jornada, este terceiro êxodo. Eu tomei essa parte que o profeta vai entrar no que nós estamos falando. Este terceiro êxodo é apenas um tipo do resto deles. Vejam lá atrás. Deixa-me mostrar-lhes uma coisa. Só um minuto. Perdoem-me a expressão. Perdoem a expressão, vejam. Israel tomou 12 homens, um de cada tribo, cabeça denominacional, e os levou para as margens da fronteira da terra prometida. Mostrou-lhes aquelas boas coisas por vir que eles tinham, e eles voltaram, queixando-se que nós não fomos capazes de fazê-lo. Eram crentes, homens de reputação ilibada, no meio do povo de Deus. Mostrou-lhes aquelas boas coisas por vir, e que eles tinham, e eles voltaram queixando que nós não fomos capazes de fazê-lo. Porém havia 2 dentre os 12, Josué e Caleb, disse que eles olharam na palavra. 2, vai ser multidão. Entendeu o que você está entendendo hoje? Não vai ser multidão. Pare para você meditar isso. Olhe, estude a palavra, leia a palavra. Tu imagina aquela multidão olhando para os únicos 2, falando contrário àqueles 10. Dos 10 falando para eles, nós não pode. E vem 2, nós pode. Vocês estão doidos? Olha aqui, a voz do povo é a voz de Deus. É assim que se usam. Então vejam só, era incomum para eles poderem crer, porque a maioria não cria. Aqueles que se assemelharam, aqueles que não creram, ficaram no meio do caminho. Eu não quero ficar no meio do caminho. Eu não quero perecer no meio do caminho. Porque os únicos que herdaram foi aqueles 2, mais ninguém. Aqueles que rejeitaram, porque o profeta está dizendo aqui, eles conheceram a verdade. Quem é a verdade? A palavra de Deus é a verdade. Conheceram, leram, andaram junto com o profeta. Pegaram a palavra tirou eles da denominação, deu a eles uma vida boa, que tem homens ricos, milionários. Líderes das mensagens aí, espalhados do mundo, homens milionários. Quem deu isso para eles? A mensagem, a palavra. Mas nós não pode ir. Nós temos que ficar aqui está bom demais. Então, irmãos, eu sou bem incisivo nessas coisas. Eu não estou importando com a multidão, com o que os outros estão dizendo. Se os outros estão pregando outra coisa ao contrário, eu não estou importando com isso. O que eu me importo é o que eu vejo na palavra. Se eu vi isso na palavra, amém. Agora, se alguém me mostrar, você está errado na palavra, então eu tenho que me submeter à palavra.
Mas se eu mostrar para ele na palavra também, e ele não submeter à palavra, e aí? É porque não tem semente para poder entender. Tem que ter semente para poder entender. Porém, havia 2 dentre os 12, Josué e Caleb, disse que eles olharam na palavra. Deus disse que é nossa, e nós somos mais que capazes de possuí-la. É isto certo? Amém, o profeta pergunta e a congregação responde. Aí ele vem aqui e diz no 241, que foi isso? Crentes fronteiriços vêm, na realidade eles nasceram na igreja, olha só. Eles eram cabeças do povo. Eles eram bispos, por assim dizer, que caminhavam diretamente para onde a palavra de Deus estava mostrando ser a verdade. Ali está a terra. Eles nunca tinham estado ali. Eles não sabiam que ela estava ali, porém vieram para ver que estava ali. Ali estava, e Josué e Caleb foram e trouxeram um cacho de uvas e a deixaram que eles provassem, comessem algumas delas. Vê o que é as pepitas quando nós tomamos essa palavra da revelação dos selos, dos trovões. O que é isso? O que nos traz para nós hoje? E eles provaram da boa terra. Então voltaram e disseram: nós não podemos fazê-la. Vê? Nós não podemos fazê-la. É assim. Aqui está o mesmo grupo, 242, o profeta diz, aqui está o mesmo grupo, no tempo de Jesus, mostrou lá, agora ele vem mostrar no tempo de Jesus. Rabi, nós sabemos que tu és um mestre vindo de Deus. Vê? Rabi, nós sabemos. Nicodemos, nós sabemos, foi ter com Jesus de madrugada. Rabi, nós sabemos que tu és mestre e tens vindo de Deus. Estão vendo? Fronteiriços. Nós sabemos que tu és um mestre vindo de Deus. Nenhum homem poderia fazer as coisas que tu fazes. Nós reconhecemos que Deus tem que estar ali, porque eles não aceitaram, porque eles não receberam. Fronteiriços. Fronteiriços. O profeta falou, mostrou os crentes fronteiriços do tempo do primeiro êxodo. Agora ele mostrou os crentes fronteiriços do segundo êxodo. Aí vem no 243. E aqui estão eles neste terceiro êxodo. Mesmo sinal, mesma manifestação, mesmo Cristo, mesmo Espírito Santo, mesmas obras, mesmo Deus, mesma mensagem, e eles não podem aceitá-la. Eles teriam que devolver seu cartão de companheirismo. Que é isto? Eles tiveram conhecimento da verdade. Eles olharam e viram que isto é absolutamente a verdade. Eles não podem negá-la. Do que o profeta está falando aqui? É a mensagem, mas eles não estão negando a mensagem. Agora presta atenção o que o profeta vai dizer aqui. Eles não podem negá-la. As revistas têm que atestar que eles a viram. A revista Life mostrou o sinal, a nuvem. Mas fala para crente da mensagem hoje. Vocês ficam parados nessa nuvenzinha. Ele nem sabe o que ela representa. Por quê? Rejeitaram. Como Deus vai trabalhar com eles se eles rejeitaram? Quando aqui o profeta está falando sobre a vinda ali na nuvem, a descida do anjo forte, olha aqui, eles a negaram. Vou voltar aqui, 243. Aqui estão eles nesse terceiro êxodo.
mesmo sinal, mesma manifestação, mesmo Cristo, mesmo Espírito Santo, mesmas obras, mesmo Deus, mesma mensagem, e eles não podem aceitá-la. Eles teriam que devolver seu cartão de companheirismo. Quer dizer, para eles aceitar, eles têm que sair fora do companheirismo deles que eles estão. Entregar, sacrificar. Não é fácil, irmãos. Você pensa que é fácil? Não é fácil. Você sacrificar anos e anos da sua vida no meio de um povo, por causa da verdade. Assim aconteceu comigo. Nasci, cresci. Ontem, acho que foi hoje pela manhã, ou ontem, estava conversando numa roda de amigos, inclusive tinha até pastores denominacionais, nós conversando, e ele sabe que eu sou pastor, e nós conversando, eu disse assim, eu nasci na igreja, minha mãe ia para o culto de oração da restauração, e eu estava debaixo do banco como bebê. Então, eu cresci, desde quando eu me entendo por gente, eu sempre me vi envolvido nas coisas de Deus. Cresci até meus 25 anos num grupo, com uma crença, e tive que rejeitar aquilo, meus 27 anos, que foi em 2007, que eu tive que abandonar. E assim como eu, muitos outros, mas tive que abandonar, fazer uma escolha. É fácil? Não é fácil, você vai se ver sozinho. Mas o que aconteceu? De repente surgiu mais um, e surgiu mais um, e surgiu mais outro, e surgiu mais outro que pensa como eu penso. Então nós estamos aí, lutando, persistindo. Deus não deixa. Muitas vezes nós pensamos que nós estamos sozinhos, mas não. Elias pensou que estava sozinho, mas tinha mais 5.000 que não tinha dobrado seus joelhos. O profeta vem e nos mostra isso. Então não se preocupe se alguém venha condenar você por alguma coisa ou por outra, é porque não entendem o que você está entendendo. Muitas vezes eu falo coisas bem incisivo, até choca as pessoas, mas você tem que olhar para o que Deus está lidando conosco. Nós estamos deixando as coisas de Deus de lado? Ou realmente estamos tomando a essência do que realmente é? Do que é? Ou você está parado em rudimentos, numa era laodicense, numa era pentecostal, achando que pular e aquela coisa e falar em língua é isso? Começar a olhar o alho lá a cebola lá no Egito. Pentecostal já passou, irmão. Pentecostal já está lá atrás. Não queira você querer entrar em poder de pentecostalismo ali, que não é isso não. Deus te levou você a mais alto, te levou você a um pouquinho mais acima. Você tem que entender, a essência da revelação é que vai fazer a diferença para você ser um rei lá, ou ser um súdito. A essência da revelação vai ser a diferença de você ser um rei lá ou um súdito, porque as virgens fatas que adentrarão lá serão súditos, não serão reis. Reis só as prudentes. Aqui estão eles, nesse terceiro êxodo, mesmo sinal, mesma manifestação, mesmo Cristo, mesmo Espírito Santo, mesmas obras, mesmo Deus, mesma mensagem, e eles não podem aceitá-la. Eles teriam que devolver seu cartão de companheirismo. Que é isso? Eles tiveram um conhecimento da verdade, eles não podem negá-la. As revistas têm que atestar que eles a viram. As fotografias, os jornais, a evidência, a ressurreição dos mortos, os atestados médicos dos enfermos, eles têm que dizer que isto é ele. E as predições, nenhuma delas alguma vez já falhou através dos anos. Cada uma delas exatamente arrisca. Eles não podem dizer nada senão que é Deus, mas eles não podem aceitá-lo. E aqui ele entra
naquele grupo que rejeitou o batismo. Naquela época, quando o profeta trouxe isso, estava trazendo a revelação, onde ele chamou as pessoas a que provassem pela Bíblia que ele estava errado. Naquela audiência, 300 ministros, ele disse, ficaram quietinhos. Ninguém pôde contestar o que ele havia dito. Agora precisamos avançar. Paulo nos fala para deixarmos isto, para avançarmos à perfeição. Precisamos entender como chegar à perfeição. Eu não tinha separado isso para falar para vocês. Mas, olha aqui. Ele está chamando a um êxodo espiritual hoje. A seu quê? Seu eleito. Só ao seu eleito vai ver isso. Outro não vai ver. Se você conseguiu enxergar isto, você é um eleito. Amém? Glória a Deus. Nós vamos seguir aqui com a leitura. Nós onde tivemos 243. Foi isso? Os irmãos podem me ajudar aí? 243, foi isso? Não. Acho que foi 237, aí mesmo. Pelo menos eu anotei aqui. Anotei não, só fiz um risco. 237. Vamos ver aqui agora um pouquinho. Agora, o Egito, 238. Agora o Egito não pode ver que Israel estava certo, ainda que o sangue do cordeiro estivesse na porta, e na ombreira da verga, e as coisas que estavam acontecendo. O Egito jamais não ia ver. E Deus ali, movendo-se neste profeta, tomando a palavra de um homem, deixando-o se levantar ali, tomaram um cajado na qual estava se apoiando, e estendê-lo para o leste, e dizer, haja moscas, e se espalhem sobre os egípcios. Caminhou ali atrás, todos diziam, nada aconteceu, nada aconteceu. Mas dali a pouco, uma velha mosca verde deve ter começado a girar por ali. Após algum tempo, elas eram provavelmente 2 libras de jardas por jarda quadrada. Aproximadamente 1 quilo de mosca por metro quadrado. As quais foram criadas pela palavra de um homem. Havia um Ramsés intelectual ali de pé, que era contra um homem muito religioso, contra o Espírito do Deus vivo, e a mente natural só pôde ver Ramsés, mas a mente espiritual viu a promessa e a viu se cumprindo. Bem, se Josué e Caleb puderam chamar aqueles amalequitas e heveus e jebuseus como se não estivessem lá, ainda assim 2 ou 3 ou 4 vezes o tamanho deles, e a mente natural em Cades Barneia, quando os espias atravessaram, disseram, não podemos fazê-lo nós, eles são demasiados. Bem, somos como gafanhotos do lado deles. Mas Caleb e Josué viram a promessa de Deus, disseram, somos mais do que capazes de fazê-lo, porque eles estavam olhando. Deus disse, eu vos dou a terra. Está vendo? A mente carnal não entende isto. A mente espiritual capta isso. E por quê? Quero lhes perguntar uma coisa. Por que os egípcios não viram estas coisas? Porque não eram eleitos. Não eram eleitos. Deus disse a Abraão antes que acontecesse, entenda isto, você igreja adormecida, Deus disse a Abraão antes que acontecesse, a tua semente peregrinará no Egito por 400 anos, e eu os tirarei. Foi por isso que eles viram,
porque foram eleitos para ver. Eles são a eleição. Israel foi eleito para ver o sinal de Deus, e eles saíram do Egito, onde os incrédulos pereceram. E hoje, Deus está chamando os seus eleitos, a semente espiritual de Abraão, pela fé que ele teve na palavra de Deus. Não estou vendo a semente espiritual, não estou vendo a semente espiritual hoje. A congregação diz amém. Não vê você, a igreja intelectual, vê a palavra e está sendo chamada dessas grandes denominações à presença de Jesus Cristo? Isso ficou claro? Vocês entenderam? Amém? Muito bem, nós iremos adiante. Os eleitos, somente. Doutor, DLPH, eles nunca veem isso. Eles não foram eleitos. Lembre-se, esta eleição está chegando agora. Não é só para ir a outra nação, é para ir para a glória, onde seus nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, não sobre o pequeno cordeiro animal natural que tirou Israel, de modo que eles puderam se apostatar dali e voltar, mas este não pode. Este está sob o sangue do Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo. Seus nomes foram postos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo, e eles estão ali, eleitos. E quando aquela luz lampeja sobre eles, assim, esses muros denominacionais caem deles. E aqui vem eles, sai do meio deles, disse o Espírito Santo nesses últimos dias: não toqueis suas coisas impuras, eu vos serei Deus, vós me sereis filhos e filhas. Observe. Israel estava observando, eles sabiam que Deus tratava com seus profetas, a palavra vinha a eles, e eles vinham vê-la, e eles a viram. E agora, o sinal intelectual, nós o vemos agora, que eles estão crendo em suas organizações, eles ainda estão em seus credos, ainda assim eles, do mesmo modo que Balaão estava, que subiu ao topo do monte, onde Israel estava, lá estava Israel, não uma nação, era só um povo vagueando, e era culpado. E Moabe, seu irmão, o intelectual, o homem organizado, subiu ao topo do monte com o bispo e o profeta que eles tinham, e ergueu um altar, ofereceu o mesmo sacrifício, mas ele falhou em ver a coluna de fogo e a rocha ferida no meio de Israel. Assim é hoje. A mente intelectual estava olhando para a celebridade ali de pé. Eles falham em ver a rocha eterna, a rocha ferida. Até mesmo o próprio bispo falha em ver o poder do Espírito Santo, o alarido do reino arraial. Eles falham em ver isso. Assim, é dessa maneira que é novamente hoje. Deus está chamando o seu povo eleito, e eles estão eleitos agora, e agora eles são eleitos para quê? Para uma ressurreição. E que tipo de sinal ele está lhe mostrando? O sinal da ressurreição. O que ele estava lhe mostrando então? Um sinal de libertação, para libertá-los da servidão, um sinal de poder, que podia fechar os céus, ou podia enegrecer os céus. E agora, ele está mostrando o poder da ressurreição de seu Filho, vivendo entre eles, para ressuscitá-los deste sepulcro e cemitério em que estamos, para a terra que ele nos prometeu, o sinal da ressurreição, chamando para sair do Egito espiritual e Babilônia espiritual, sabendo. Permita-me dizer isso suavemente agora, de modo que vocês o captem, fazendo isso pelo mesmo sistema que ele fez no princípio, a mesma coisa que ele está fazendo, cegando os olhos do incrédulo, abre os olhos do crente. E note, a política fazendo isso no lado intelectual, política
e igreja, política e nações, tudo. E o outro lado está o culto deles. Uma causa espiritual. Deus tomou um homem no deserto, treinou-o, e o trouxe de volta, e assumiu o controle da coisa, e tirou o povo. Está vendo o que quero dizer? Ele não pôde mudar o seu programa. Ele é Deus. Ele nunca tratará com um grupo, nunca tratou. Ele trata com o indivíduo. E ele tratou e tratará. E ele prometeu, até mesmo em Malaquias 4, que faria isso mesmo. Assim, aí está a sua promessa. O que ele promete o que ele disse que faria. E aqui estamos. Que povo feliz devíamos ser, dando-lhes o sinal, pelo sinal da sua palavra prometida. Ele prometeu que faria isto. E restaurará a fé do povo, o coração do povo, de volta à fé dos pais pentecostais originais. Ele prometeu fazer isto, mostrando seus sinais. Como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Que tipo de sinal as igrejas viram em Sodoma? O que a igreja intelectual viu? 2 pregadores. O que viu a igreja espiritual eleita? Abraão e seu grupo viram Deus manifestado num corpo de carne. Deus manifestado num corpo de carne. Deus manifestado num corpo de carne. Isso é grande demais, irmãos. Ao mesmo tempo que é simples e humilde, é grande demais. Deus vindicando o véu de carne, mostrando o seu próprio rosto na montanha, autenticando o seu nome com 7 picos lá. Veja. Que igreja intelectual viu? 2 pregadores. O que viu a igreja espiritual eleita? Abraão e seu grupo? Aleluia. Viram Deus manifestado num corpo de carne humana, que pôde discernir o Espírito e dizer o que Sara estava dizendo de trás dele. Roda o fundo, clamando fundo. Você não pode ver isso? Jesus disse, crede-me. Se não pode crer em mim, crede no menos os sinais. Não estou dizendo que o profeta era Cristo, mas o Filho do Homem se manifestou ali. Onde que foi Deus manifestado em carne humana? Carne não foi a nuvem. A nuvem não foi uma carne. Deus teve que tomar um véu de carne para poder falar. O que viu a igreja espiritual eleita, Abraão e seu grupo? Viram Deus manifestado num corpo de carne humana, que pôde discernir o Espírito e dizer o que Sara estava dizendo de trás dele, como aconteceu nos dias de Ló. Assim será na vinda do Filho do Homem. Nós vemos o Espírito Santo entre nós, fazendo a mesma coisa, operando em carne humana. É a hora, estão vendo? Estamos exatamente aqui, amigos. Isto é tudo, um êxodo está em andamento. Estou esperando um Cristo pisar aqui na terra. Cristo não vai pisar aqui na terra. O profeta já disse isso. Jesus não pisa aqui na terra. Ele vai pisar nessa terra, sabe quando? Quando ele vir estabelecer o reino dele milenial. Então, quando se dá essa vinda dele? Essa segunda vinda, para reclamar, é através da manifestação do Filho do Homem. Ele tem que se manifestar. Ele se manifesta no homem, traz a palavra, e agora a palavra, sendo ele, pode manifestar em você e em mim. Então você se torna a palavra, eu se torno a palavra, e nós nos tornamos quem? Unidos com ele, que é a palavra, nos tornamos esposa. Aí onde se dá a união invisível da noiva, que deixa de ser noiva. Ela não pode se unir e continuar sendo noiva. Ela se une e se torna esposa.
Então vê, é tão simples, mas eles não podem ver. Os intelectos não deixam enxergar isto. Pensam em ser um homem de carne, tem que aparecer um homem de carne. Se não aparecer um homem de carne, aqui é um Jesus de carne, ele não vai crer. Por isso que disseram: Senhor, é mister que Elias venha primeiro. Diz que Elias veio e vocês fizeram o que quiseram dele. Quando se derem conta, já foi, já aconteceu, estão na tribulação. Deus já recolheu os seus, porque ele veio como ladrão. Tá? São Mateus 24. Ele veio como ladrão, juntou o que ele tinha que juntar, saiu. O profeta conta aquela história de Shakespeare, roubando a sua noiva pela noite, madrugada dentro. Por que o profeta contou aquilo na mensagem? Era a própria vinda dele, a vinda do Filho do Homem, a vinda do próprio Senhor Jesus Cristo, de uma forma secreta. E eles não podem entender, não compreendem isso. Que o Senhor abençoe sua palavra em nossos corações. Feche os teus olhos neste momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, pela porção da tua palavra dada-nos nesta noite, por cada conselho dado-nos através da tua palavra, porque nós lemos isto, mostrando o simbolismo ali, própria mensagem, a acusação, quando nós lemos aqui agora à noite, o profeta veio e trouxe, mostrando o paralelismo lá, daquela saída do primeiro êxodo, daquela saída do segundo êxodo, e dessa saída desse terceiro êxodo hoje. Da mesma forma que houve aqueles que rejeitaram lá, há aqueles que rejeitarão aqui também. Mas nós te agradecemos, Pai, porque aquela escritura que tu disseste aqui quando estava naquele corpo de carne chamado Jesus, quando tu levantou os olhos ao céu e disse: Pai, graças te dou, porque escondeste essas coisas dos sábios e entendidos e revelado aos pequeninos. Ali está se cumprindo em cada um de nós, ó Pai, isso. Somos pequeninos, humildes, pessoas simples, porém revelados da tua palavra do dia em que nós estamos vivendo, ó Pai. Não trocamos isso por nada neste mundo. Oh Deus bendito, muito obrigado. Mais uma vez nesta noite, através da palavra, tu falaste que é indivíduo. Indivíduo. Nós como indivíduos precisamos lutar, cavar cada vez mais e mais, para poder tomar toda a tua palavra, crer nela na sua totalidade, e não crer somente naquilo que nos convém. Ajuda-nos, ó Pai. Dai-nos sabedoria e entendimento para manusear esta palavra, que é a espada de dois gumes. Dai-nos sabedoria, ó Pai. A cada um de nós como indivíduos, não é só o pastor, mas é cada um dos teus filhos, cada um dos eleitos que estão nesse tempo final, precisa de uma habilidade para manusear esta palavra. Que esta palavra, ela mata, mas esta palavra também dá vida. Ela derrota aquilo que é maligno, mas ela dá vida também, ó Pai. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, abra a tua palavra cada vez mais e mais, Senhor, para que nós possamos compreender todos os seus mistérios. Quão pequenos somos, ó Pai, quando nos deparamos com o tão grande que é a revelação. Mas nós te agradecemos, Senhor, por tudo. Cele as suas palavras nos corações dos teus filhos. Tu possas curar o enfermo e libertar o cativo, ó Pai. Estamos, ó Pai, em contagem regressiva para mais uma virada do ano. Desde já, com gratidão em nossos corações, Senhor, nos aproximamos da tua presença, agradecidos por tudo que tu nos deste. Esse ano que está se findando foi um ano de divisão de águas para nós. Foi um divisor de águas, nos ajudou a seguir mais a esta perfeição, adentrar a esta perfeição que nós lemos aqui, que Paulo nos diz que deveríamos deixar para entrar nesta perfeição. Muito obrigado, Pai.
Ajuda-nos. Ajuda aqueles que ainda estão desfalecidos, sem força, ó Deus bendito, para se levantar e empunhar essa espada, empunhar a revelação correta, empunhar aquilo que é real nesse tempo. Ajuda-os em todas as suas dificuldades. Primeiramente, dá-lhes força para vencer o eu mesmo. Que tu dissesse através da tua palavra que o maior inimigo que nós temos é nós mesmos. É quando Deus quer trabalhar e o eu impede, não deixa Deus trabalhar. Mas ajuda-nos, Senhor. Nos entregamos. Que possa haver uma completa rendição do nosso ser, das nossas mentes, do nosso querer. Entregar a Ti, ó Pai. Nos entregamos completamente, para que assim Tu possas operar através de cada um de nós. Enquanto não houver uma entrega total, uma rendição completa, sabemos que Tu não poderás trabalhar, Deus. Ajuda, Senhor Jesus. Nós intercedemos pelos nossos irmãos que têm crido na palavra, têm crido nesta mensagem, têm crido no Teu profeta. Quão próximo eles estão da realidade. Mas muitas vezes algo lhes impede, e nós sabemos que este algo é o inimigo que nos impede, tampam suas visões. Mas nós sabemos que aquele eleito, que foi predestinado desde essa fundação do mundo, Teu Espírito Santo vai abrir os seus olhos. E por isso que cabe a cada um de nós, como atalaias, falar a Tua palavra, Pai. Não importa quem não vai ouvir, quem não vai aceitar, quem não vai acatar, mas como atalaias devemos pregar e falar a realidade, ó Pai. Porque ela chegará em algum lugar, chegará ao ouvido do eleito, e ele, quando ouvir essa palavra, ele vai se render ao Teu Espírito Santo. Tua palavra tem dito: lance o pão sobre as águas, e depois de muitos dias a achará. Em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos, ó Pai, fortaleça-nos, possamos continuar empunhando essa espada, a revelação deste momento, ó Pai. Como Efésios diz, tomando o capacete da salvação e a espada de 2 gumes, que é a Tua palavra, Deus. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Abençoe os nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet. Abençoe a cada um dos nossos irmãos que aqui estiveram presentes. Derrame sobre suas vidas, ó Pai, a porção da Tua palavra, a porção do Teu Espírito Santo, à medida que cada um de nós temos necessidade, porque nós temos a necessidade de uma porção a cada dia. Não deixamos aqui, ó Pai, de interceder pela nossa irmã Diva, na qual ainda, ó Pai, não pôde reaver aquilo, a sua moto, ó Deus bendito, ainda se encontra aí perdida nas mãos desses iníquos. Nós cremos com todo o nosso coração que a Tua palavra tem ido, ó Pai, e ela vai se cumprir e ajudar, ó Pai, nesta causa da Tua filha. Nossa intercessão é por ela, ó Pai, pela sua família e por cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Cuide de cada um de nós, ó Pai. Que seríamos de nós se não fosse a Tua graça e a Tua misericórdia? Tampouco quando nos acontecem as coisas, não contestamos com Deus o porquê. Sabemos que há um porquê de toda aquela coisa. E por isso, nós apenas Te agradecemos. E sabemos, ó Pai, que Tu estás no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos, ó Pai, e Te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Santo é o Teu nome, Pai. Amém. Nós vamos aqui agradecer, comunicar a audiência dos nossos irmãos que estiveram conectados através da internet. Passar apenas alguns avisos aos irmãos que estão conectados conosco. Nós teremos culto no sábado, né? Normal, no domingo pela manhã também, escola dominical, a última escola do ano, e o culto domingo à noite, a partir das 10 horas da noite. Todos estão convidados. Sempre temos alguma coisa que fazemos, temos um companheirismo, e nós vamos avisando os irmãos aí, depois que cada um faça uma contribuição, contribui
né, para que possamos ter algo especial depois do culto da virada do ano, tá bom? Nós vamos estar passando isso no grupo nosso aqui, privado da igreja, sobre essas questões dessa atividade que vamos ter na virada do ano, né? Que todos estão, que vamos estar participando. Gostaria que todos estivessem juntos. Se porventura alguém não puder, Deus sabe de todas as coisas. Amém? Vai estar lá da mesma forma conosco, conectado em espírito, esperando e orando pelas bênçãos do Senhor. Amém? Será um culto de gratidão ao Senhor. Tá? Então, já preparem, já orem, para que Deus possa derramar sobre todos nós aquilo que nós temos necessidade. Os irmãos em Jandira estarão reunidos com os irmãos de Jundiaí. Se fosse perto, né, nós estaríamos aí também juntos, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Amém? Então, estiveram conectados conosco nosso irmão Jailson de Souza, da Paraíba, irmão Janaí Teixeira de Montenegro, irmã Cida, irmã Raquel de Souza, Jandira, São Paulo, irmã Luziane Nunes, São Pedro, Piauí, irmão Letácio Júnior, Alagoas, Maceió, irmã Carmelita, irmão José dos Santos, Jandira, São Paulo, irmã Maria José, Alto Paraíso, Rondônia, irmão Marcelo Estevam, Rio Grande do Sul, Deus abençoe o irmão Marcelo, e irmão Carlos Gomes, Jandira, São Paulo, e o pastor Ailton Dantas também, Jandira, São Paulo. E aqueles que não conseguiram comunicar suas audiências, sintam-se todos abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Um louvor e após o louvor já estaremos despedidos. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus é poderoso em ti quando te humilhas, e como Cristo vives para os outros em amor. Quando podes ajudar teu irmão e irmã, apoiando-os na batalha, levantando sua fé. Este poder da terceira puxada é fazer obras maiores. Este poder é dado por Deus para elevar e curar e libertar o cativo com amor, e para libertar o cativo com amor. Deus nos deu este poder para servi-lo e trazer nossos amados em sua presença e realizar proezas no amor divino, para trazer graça a seu povo e não condenação. Este poder da terceira puxada é fazer obras maiores. Este poder é dado por Deus para elevar e curar e libertar o cativo com amor, e para libertar o cativo com amor. Aleluia, glória a ti, Jesus. Amor perfeito
temor. Posso ouvir a voz de Deus ressoando outra vez. Peça o que desejares, isto será feito. Deus pode realizar o impossível para nós. Este poder da terceira puxada é fazer obras maiores. Este poder é dado por Deus para elevar e curar e libertar o cativo com amor. E para libertar o cativo com amor. Este poder da terceira puxada é fazer obras maiores. Este poder é dado por Deus para elevar e curar e libertar o cativo com amor. E para libertar o cativo com amor. Este poder da terceira puxada é fazer obras maiores. Este poder é dado por Deus para elevar e curar e libertar o cativo com amor. E para libertar o cativo com amor. E para libertar o cativo